O vitiligo é um problema que leva à formação de manchas brancas na pele. Ele pode se manifestar em qualquer idade e qualquer região do corpo pode ser acometido, mas principalmente mãos, pés, a face, na região ao redor dos olhos, ao redor da boca, são áreas que frequentemente surgem as manchas de vitiligo. Essas manchas podem ser pequenas, de milímetros a centímetros, eventualmente manchas maiores. Elas são bem delimitadas, os limites delas são bem nítidos. E tem um outro fenômeno interessante, às vezes áreas de pequenos traumas, de corte, de um ferimento, de uma queimadura, pode depois ficar branco. Então a lesão é induzida por injúrias que acontecem na pele. E por que acontece o vitiligo? Qual que é a causa do vitiligo? A verdade é que a gente não sabe ao certo, então a causa do vitiligo não está totalmente estabelecida. Mas a gente tem algumas teorias. A principal delas é que o vitiligo seja uma doença que a gente chama de autoimune. E o que isso quer dizer? Que a própria imunidade do organismo identifica o melanócito, que é a célula da pele que produz o pigmento. Ela que produz a melanina, que é o pigmento que dá cor à pele. Então a nossa imunidade, por uma alteração, ataca esse melanócito e ele deixa de produzir o pigmento. E não só o vitiligo tem esse possível mecanismo de autoimunidade, existem outras doenças também que são autoimunes. Por exemplo, alguns tipos de artrite, então a imunidade do organismo ataca as articulações do corpo, isso é um mecanismo de doença autoimune. Ou doenças da tireoide, em que a imunidade do organismo ataca a glândula tireoide e ela para de funcionar de maneira adequada. E até por isso que a gente sabe que o vitiligo tem associação com essas doenças. Então, por exemplo, as pessoas que têm vitiligo têm muito mais frequentemente alterações da tireoide do que a população geral. E o estresse, ele pode causar vitiligo, ele pode causar as manchas claras na pele? Isso é uma coisa que é muito falado. Olha, a gente não pode dizer isso com certeza, mas talvez o estresse emocional ele pode funcionar então como um gatilho para o surgimento dessas manchas. Ah, existe uma tendência genética, se eu tive vitiligo, meu filho vai ter vitiligo, como isso funciona? Possivelmente exista sim uma tendência genética, mas não de uma transmissão tão clara. Então não necessariamente quem tem vitiligo, os filhos vão ter vitiligo, ou se você só vai ter vitiligo se o seu pai ou sua mãe também tiveram vitiligo. E existem outros problemas de pele que fazem manchas claras? Toda mancha clara que tem na pele é vitiligo? Não, de maneira nenhuma. Existem vários outros problemas de pele que fazem manchas mais claras. Então é fundamental, se você observar uma mancha clara na sua pele, uma mancha branca, que você vá ao dermatologista para que você seja examinado e esse diagnóstico seja feito de maneira correta. E a partir daí a gente começa o tratamento. Para o vitiligo, de uma maneira geral, o diagnóstico ele é clínico. Então, no exame clínico, na maioria das vezes a gente consegue definir se trata-se de vitiligo ou não. E como que a gente trata? Qual que é o tratamento do vitiligo? Existem inúmeras opções de tratamento para o vitiligo. Eu vou falar algumas delas. Existem cremes, pomadas que a gente pode passar nas áreas que tem as manchas, pomadas com corticoide, por exemplo, que são medicamentos muito populares, muito frequentes. Mas esses medicamentos podem ter alguns efeitos colaterais se usados de maneira muito persistente. Então a gente tem outras opções, uma delas são os imunomoduladores, que vão ter uma ação semelhante aos corticoides, mas provavelmente com menos efeitos colaterais. Uma outra opção é uma terapia que a gente chama de UVB de banda estreita. Então vai ser emitida uma radiação na pele, né? Isso é um tratamento médico também, tem que ser feito sob supervisão médica. Isso vai estimular a pigmentação das áreas mais claras, né? Geralmente são sessões, se faz aí 2, 3 vezes por semana, o tempo também o médico que vai estabelecer junto com o paciente e ao longo de algumas semanas a gente geralmente consegue repigmentar essas áreas mais claras. Existe um laser também que a gente pode usar para o vitiligo, o Excimer Laser, e ele vai ser então aplicado justamente nessas áreas mais claras, nas áreas brancas, para tentar estimular a pigmentação. Existe cirurgia para o vitiligo? Sim, realmente existe a cirurgia para o vitiligo, mas ela tem algumas limitações, dificilmente ela pode ser realizada em áreas mais extensas. É importante que o vitiligo esteja estável, ou seja, que ele já esteja sem evoluir há algum tempo. Então, às vezes o paciente está tendo surgimento de novas manchas, a gente começa o tratamento, ele tem uma estabilização do quadro, tem repigmentação de muitas áreas, mas às vezes uma ou outra área a gente tem dificuldade em repigmentar com o tratamento. Então a cirurgia pode ser uma boa opção. Então o vitiligo é um problema que é frequente, a gente sabe que ele não leva a alterações internas no organismo, mas essas alterações das manchas na pele podem ter um impacto bem grande na qualidade de vida, então é importante que a gente trate. E geralmente com o tratamento, na maioria dos casos, os resultados são bastante positivos.